E a tendência para esta semana continua sendo de temperaturas elevadas em grande parte do Brasil. Nosso país vai enfrentar a 7ª onda de calor do ano. Vamos com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. Quer dizer, se já está quente, vai ficar ainda pior, né? Boa noite. Vai ficar ainda mais quente em algumas regiões, Márcio. As temperaturas ficando até 10 graus acima do normal para essa época do ano. A situação em grande parte do país, que é alarmante por causa da seca e do calor, tende a piorar nesses próximos dias. Uma nova onda de calor está em formação. Essas áreas em vermelho no mapa indicam que as regiões que podem ficar mais quentes, pelo menos até sexta-feira. Veja, grande parte da região sul, sudeste, centro-oeste do país também, termômetros que vão ficar bem acima da média. É o caso de Curitiba, que amanhã chega aos 31 graus. Em São Paulo, que tem máxima prevista amanhã de 34 graus. Essas duas capitais ficam com temperaturas 9 graus acima do normal para o mês de setembro. Campo Grande pode ir amanhã aos 39 graus e Cuiabá 42. Cuiabá, aliás, bateu o recorde de temperatura mais alta do ano de novo neste fim de semana. Chegou aos 43 graus, segundo dados monitorados pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E aí, além do calor, a umidade relativa do ar também vai ficar muito baixa nessas capitais. O que vai provocar essa onda de calor é um novo sistema de alta pressão. Esse sistema, ele cria um bloqueio na atmosfera que impede o avanço de nuvens de chuva e empurra o ar quente para a superfície. É como se estivesse criando, gente, uma enorme bolha de calor sobre o Brasil. Nessa terça-feira, então, temperaturas muito elevadas também em outras capitais do país. Veja, Porto Alegre amanhã tem máxima prevista de 27 graus, Florianópolis 28. Belo Horizonte pode alcançar os 30 graus, Brasília 34 e o Rio de Janeiro 35 graus. Manaus e Palmas têm máximas previstas de 38 graus e Teresina amanhã 39 graus. Você falou sobre um bloqueio de ar quente que fica ali no centro do país, impedindo que as nuvens de chuva que vêm do sul avancem, progridam. A gente já viu esse filme. Qual é o risco disso acontecer de novo? Dessas chuvas ficarem tão concentradas ali na região sul, particularmente no Rio Grande do Sul? Pois é, Márcio, essa é a grande preocupação que os meteorologistas estão falando, justamente porque há previsão de volumes extremos para o Rio Grande do Sul nesses próximos dias. Em várias cidades do estado, essa chuva está sendo bem forte desde ontem. Nessa madrugada, caiu granizo e foram pedras de gelo bem grandes mesmo. Elas chegaram a atingir casas que ficaram destelhadas, as rajadas de vento passaram dos 100 km por hora e várias ruas ficaram alagadas. O que está provocando isso é a passagem de uma forte frente fria. Essas cores extremamente coloridas que a gente vê aqui sobre o estado do Rio Grande do Sul indicam nuvens muito carregadas e elas vão ficar estacionadas nesses próximos dias, justamente porque o restante do país está com esse bloqueio na atmosfera impedindo o avanço dessas nuvens. A situação no Rio Grande do Sul é considerada pelos meteorologistas da Climatempo como perigosa, principalmente nas cidades da metade sul do estado. A Defesa Civil vem alertando para o risco de inundações nessa região. Volumes extremos de chuva estão sendo esperados para cidades como Bagé, Pelotas, Dom Pedrito, volumes de chuva chegando a 100 milímetros, mais de 100 milímetros num único dia, basicamente a chuva de um mês todo. E aí, em Porto Alegre, a situação deve ser de atenção na quinta-feira. Vamos dar uma olhada no mapa de chuvas esperadas para a semana em todo o país e veja que o maior volume fica basicamente concentrado mesmo no Rio Grande do Sul. Os acumulados podem passar dos 300 milímetros. É muita água para poucos dias. E a partir de quinta-feira, então, essas nuvens carregadas elas vão começar a avançar pelo sudeste e também parte do centro-oeste. Só que a chuva deve ser pouca. E aí veja que também no restante do país a seca permanece, com exceção dessa área mais ao norte do país, que deve chover cerca de 50 milímetros. É uma chuva bem irregular. Um começo de primavera bem preocupante, Márcio. Pois é, falando em primavera, o que nos espera nessa nova estação, né? Pois é, quando a gente fala em começo de primavera, o que isso lembra, né? Fim do ano batendo na porta. Setembro. Quase acabando o ano já, né? Bom, com o começo da primavera, a gente entra, de fato, num período de transição entre as estações seca e úmida, com a esperança, né, de que essa estiagem extrema que o país vem enfrentando possa dar um alívio.
Nesse ano, a primavera então começou ontem, então vai até o dia 21 de dezembro. E aí, entre as características dessa estação, está a floração das plantas, girassóis, orquídeas, hortênsias. Fica tudo mais colorido, né? Aí, além disso, a gente começa a sentir também o aumento gradual das temperaturas e a ver também o retorno das chuvas com a atmosfera ficando um pouco mais úmida. Vamos ver, então, a tendência de chuvas para essa primavera. Elas devem vir ainda um pouco abaixo do normal para essa época do ano, né? Nessas áreas, basicamente, que a gente vê aqui em bege no mapa, principalmente na região norte do país. Aí, áreas que estão em branco, em verde, indicam que as chuvas elas vêm dentro da média ou até mesmo um pouquinho mais. De qualquer forma, a gente ainda passa por esse período de seca até novembro. Vamos falar agora de temperaturas, e aí só pelo mapa já dá para a gente perceber, né, que as temperaturas vão continuar elevadas, o calor vai continuar. Esse começo de primavera ainda continua muito quente, mas depois então as temperaturas ficam um pouquinho mais amenas. E a boa notícia é que esse fim de ano não deve ser tão quente quanto foi no ano passado. A gente só não pode esquecer, né, Márcio, que a gente tem aí a influência do Laninha, que está para chegar nesses próximos meses, e ele acaba ajudando e influenciando também o clima em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. E a gente está exatamente monitorando como é que esse fenômeno vai nos influenciar nos próximos meses. Obrigado, Marco Antônio Mendes.